Podcast Fique Bem, por Cláudia Duarte e Gabi Moraes. Oferecimento Colégio Onis. Olá, bem-vindos ao Fique Bem, um oferecimento do Colégio Onis. Eu sou a Cláudia Duarte, jornalista, e junto com a Gabi Moraes, minha companheira de bancada, queremos levar mais saúde e qualidade de vida para você. E hoje eu estou com um casal aqui que eu admiro muito, a Nancy e o Luiz Gasparini. Sejam bem-vindos. Obrigada, Muito prazer ter vocês obrigada aqui. pelo Sejam convite. bem-vindos. Médicos radiologistas, né? E donos da Mega Imagem, eu queria conversar com vocês sobre essa questão da medicina preventiva. Hoje em dia, os exames de imagem, né, Nancy, eles são fundamentais na prevenção e diagnóstico precoce de doenças, né? Sim, a gente tem o diagnóstico precoce, que é o exame de imagem, e a gente tem a prevenção mesmo, que são as orientações alimentares, exercício. A gente trabalha muito em achados que podem se transformar em problema se a pessoa não tiver alguma atitude. Então, hoje, por exemplo, atendi pacientes com esteatose, que é muito frequente, esteatose hepática, que é gordura no fígado. E eu vejo que toda paciente, assim, a maioria volta no ano seguinte falando assim: ah, mas isso eu já tinha o ano passado. Aí eu pergunto, E não mas resolveu, o que né? você fez? Só fiquei sabendo. Não fiz nada, porque o doutor não falou nada e também porque às vezes o médico atende rápido e aí ela não tem a informação que ela precisa, então a gente procura passar alguma orientação que ela precisa mudar. Aquilo é um aviso e que dá sim tempo para ela poder mudar a atitude, o comportamento, para que isso não se torne realmente uma doença, uma síndrome metabólica com diabetes, ganho de peso, várias patologias associadas, infarto. A esteatose hepática é engraçado. Você não sente nada. O problema da esteatose é o longo prazo. A gente vai viver muito. A maioria de nós, com a medicina, mesmo aos trancos e barrancos, a gente vai viver muito. O problema é lá na frente, quando a gente fica mais velho. A esteatose hepática está relacionada com diabetes, síndrome metabólica, que a Nancy falou, está relacionado com infarto, com AVC, com demência, com Alzheimer, mas não agora, né? No próximo ano ou daqui 2 anos. Daqui 5, 10, 15, às vezes 20 anos. Então a gente sempre cutuca o paciente e pergunta assim: escuta, você está planejando dar trabalho para a família? Aí eles arregalam os olhos assim: como assim, doutor? Então, ó, se você não fizer nada, você vai ser aquele velhinho que vai infernizar a família inteira. Porque é sistêmico, né? A esteatose acaba sendo um problema sistêmico. É um problema sistêmico. É um problema A gordura no fígado é só um insulina. sinal, mas é sistêmico, né? Então, vai mexer com a sua imunidade, vai fazer você estar mais propenso a ter câncer, vai mexer com a parte do metabolismo e você vai ter mais doença traumatosa, vai ter mais probabilidade de infarto, de AVC, mas tudo isso não é de um dia para o outro, né? Então, assim, a gente fica chocado com isso porque a gente está enxergando que aquilo lá vai dar errado e às vezes a gente tem que fazer alguma coisa para o paciente enxergar. E o que eu aprendi a fazer é isso. Dificilmente a gente vai se importar com a nossa própria saúde. Às vezes a gente não está nem aí, né? Mas se a gente fala que vai dar trabalho para o neto que a pessoa ama, né? Ou para os filhos, né? Às vezes tem um filho só, assim, já pensou? Você só tem um filho, seu filho vai ter que cuidar de você e se bobear do companheiro porque está seguindo o mesmo caminho, Sim. né? E é importante a gente saber disso, porque a gente tem esse corpo, né? Que vai com a gente até os 110 anos, se Deus quiser. Mas é importante porque a gente não vai trocar o fígado, não vai trocar o rim, a gente tem que cuidar muito. Não, Falar e pode trocar. falar em porque trocar o a primeira fígado. causa de transplante hepático no Sabia disso? Não, mas é uma coisa que ninguém quer, né? Fazer transplante. Então, mas já não é Não, mais mas hepatite vai C. Até um fazer. tempo atrás, a causa de transplante principal era hepatite C. Agora já não é mais. É essa doença gordurosa do fígado que progride para cirrose. E o engraçado é que a pessoa vai lá fazer a prevenção. Ela vai com medo de ter câncer. Aí não tem, graças a Deus. Não tem. E aí eu falo, você não tem, ou teve, foi curada de mama, por exemplo, mas ela não se preocupa em se cuidar no pós, né? A gente sabe que o câncer, ele está relacionado ao aumento de peso, ao sobrepeso, à falta de atividade, e elas só ficam com ansiedade.
E eu acho que falta um pouco a orientação para tomar mudar o Providência. comportamento. né? Isso é interessante. Que não é fácil, mas Porque as pessoas têm a informação, eu sou jornalista, eu passo a informação, né? A minha função é essa, mas as pessoas têm a informação como o uso de preservativo. Todo mundo sabe que tem que usar. Agora, para você alcançar a mudança de hábito, Mas é um o que a gente passo grande. comenta, é porque fica todo mundo nessa camada do entendimento só. Parece que eu entendi, eu já executo. Quando não, eu só entendi. Eu preciso agora praticar. E vocês falaram bastante dessa questão de gordura no fígado, certo? Para quem não sabe o que está fazendo, se está fazendo errado, quais são esses vilões para que isso aconteça, né? Para que o fígado fique num estado que não seria o ideal ou que já poderia causar tudo isso que vocês acabaram de falar agora? então, ultimamente estão saindo trabalhos que o problema é o aumento de insulina. Então, a pessoa que tem a esteatose, ela vai ter, olha que interessante, além dessa resistência periférica à insulina, ela vai ter depósito de gordura no pâncreas. E essa gordura faz com que as células beta de Langerhans, que produzem a insulina, tenham dificuldade de trabalhar. Então, a pessoa que perde o peso, ela acaba melhorando o funcionamento do pâncreas. Então, e assim, hoje a gente tem muito trabalho saindo que a gordura não é mais a vilã. Tá. Porque antigamente, eu falava assim, ó, tem gordura no fígado, mas eu não como muita gordura. Realmente, a pessoa come carboidrato simples, né? O pão. O vilão é o macarrão. carboidrato simples. Ela não foca tá. na... Não é Porque a gordura. pessoa não é associa uma gordura. carne gordurosa. Nada. Não, nada, o que é ruim é a nada. bolacha. Exatamente. recheada. O Porque a pão. gordura, doce. a gordura, ela tá linkada à saciedade. A proteína, dentro dos limites de 1,5 grama, 2 gramas, se a pessoa não tem prejuízo renal, nenhuma insuficiência renal, é uma orientação que ela precisa ter, porque ela vai ter mais saciedade. Os GLP-1, os hormônios de saciedade, a leptina, eles vão ser ativados quando você come alimentos certos. E quando você come Um doce, né? doce, Um carboidrato simples. você vê que logo você sente fome. Sim. Você fica com fome. Agora, E se você tem aquela injeção de ânimo na hora, eu que sou chegada a um chocolate, você come, só que depois você tem a moleza. Não é uma coisa, eu vou comer para me dar um up, mas é uma coisa bem rápida, né? É porque você aumenta a insulina e a insulina, ela fala, olha, você tem que comer mais, porque essa glicose já entra na célula e você tem que... Você come, sobe a glicose, sobe a insulina, a glicose baixa e você fala assim, eu preciso mais glicose. É o que a gente come uma caixa, às vezes, de chocolate, Aí, né? então, aí é interessante que você coma uma glicose de liberação lenta. Então, por exemplo, se você come uma batata doce, por exemplo, essa glicose não vai assim, vup, lá para cima, sua insulina vai devagarzinho, né? Por isso que é interessante, às vezes, misturar um alimento com outro, com uma boa orientação. Ó, a gente, por conta dessa dor que os nossos pacientes tinham, a gente assistiu uma pós-graduação inteira de nutrologia médica, né? A gente frequentou a Abram, né? Para poder ter conhecimento, não para exercer assim consulta, Para lidar com os para lidar com isso e para poder Conversar, né? orientar, Orientar, né? perfeito. Porque realmente assim era muito frustrante. né, Tem Nancy? uma ordem certa de alimento, né? Que é a salada, as fibras, aí depois a proteína e a gordura, e lá no final você come o carboidrato. Então, seguindo essa ordem, Um exagero. o pico É uma de dica- glicemia, é uma dica excelente. o pico de glicemia não sobe tanto. Eu já coloquei várias vezes o sensor de diabetes, eu não tenho diabetes, mas eu coloquei para mostrar para os pacientes que dependendo do alimento, sobe a glicemia mesmo. Por exemplo, aquela uvinha, sabe, que é uma delícia, Oi. Olha lá, Ai, que a falamos de gente uvinha no acha episódio. que é saudável, para mim, porque é uma Que é muito medicina individual hoje isso, né? personalizada. Para mim, a glicemia explodiu. Olha Então, só. por exemplo, aquela uvinha sem semente, ela não entra mais em casa, porque para mim não deu certo. Você Pode conseguiu ser- mensurar e perceber isso. Sim, eu vi, porque você coloca o sensor que dá para colocar você mesma. Se a pessoa tiver dificuldade, ela pode. Olha, isso é uma dica, hein? Eu nunca Eu vi vou ter Qual que que é- pôr. explica, qual que é o problema da glicemia explodir? É a insulina. A insulina aumentando, Inflamatória. você vai ganhar peso. Então, pessoas tá. que têm diabetes e usam insulina ganham peso, porque a insulina ela faz você ganhar peso.
Então, na verdade, hoje eles estão tentando outras estratégias, porque a gente sabe que não é força de vontade, é difícil mesmo perder peso. Não é que a pessoa não queira, a pessoa é preguiçosa, é porque é difícil, é hormonal, são os gatilhos hormonais. É uma coisa cultural, familiar, né? Exato. A gente lembra da família, Não, da e com a infância. rotina que se tem hoje em dia, é isso. Não, Você vai tem se a parte apoiar. comportamental, mas o Sim. que a Nancy está colocando é que tem uma parte que é orgânica, é hormonal. É hormonal. E aí é muito difícil. Então, eles estão vendo se, de repente, outras estratégias, como jejum, alimentação mais rica em proteína e mais em gordura, menos carbo, daria essa resposta Olha que da engraçado, saciedade. você comer gordura para emagrecer, ou seja, por quê? Porque quando você come aumenta a gordura, não insulina. tem insulina na jogada. É, a minha personal, ela come banha de porco. Porque ela falou que é muito melhor do que comer um chocolate, vai, assim, tipo, ela come proteína, carne e tal. Mas, gente, E lembrando, seco. né, tem que ter uma coisa Tem um muito equilíbrio. individualizada, É, não, exato, tem que ter uma exato. orientação. É porque Sim. às vezes você tem um problema renal e aí você não pode usar essa Porque aí dose de sobrecarrega. 1,5 a 2 gramas que a gente, na pós, eles sugerem para situações, principalmente após os 50 anos, que a gente perde muita massa muscular, Sim. então a gente perde 1%, chega a perder 1% ao ano. Situações que a pessoa está gestante, ela precisa de proteína, Sim. ou está se recuperando de uma cirurgia. Na verdade, tem situações específicas que, se você não tiver problema renal, você tem que aumentar a carga de proteína. A proteína, ela pode estar linkada à insulina, mas como ela dá essa noção de saciedade, você fica mais horas sem você ter aquela vontade de beliscar. Até compulsão, né? E os lanches também, eles estão tentando tirar o lanche. O lanche foi culturalmente foi imposto. Então, assim, esse negócio de, o Júnior vai para a escola, vamos levar lanche. É ruim, porque eu sentia isso com os nossos filhos, né? Porque eles comiam bisnaguinha à Só tarde, porcaria. chegava à noite, Um jantar. não jantava de uma maneira satisfatória. Aí eu brigo com a minha filha, mas ela faz isso, ela não come, aí depois ela come bem no jantar. E eu falo, tem que comer alguma coisa à tarde. Não, Gente, então, mas mas como ela comer tá certo, super né? certa. Porque quanto menos refeições você tiver, você consegue ter o jejum, e a gente foi feito para ficar de jejum. Então, o que acontece é que o jejum, Evolutivamente, né? ele limpa a célula. Quando você fica de jejum durante muitas horas, a célula precisa de energia e ela consegue pegar o que sobrou das organelas intracitoplasmáticas e consegue usar. Então, você faz uma limpeza, por isso que diminui também a chance, alguns trabalhos mostrando que diminui câncer. Então, é bem interessante a gente não ficar se empanturrando de comida o dia inteiro. Até porque nós vivemos numa era de excessos, né? A maioria não precisa comer nem metade do que come. Sim. E aí, até para quem quer começar essa questão do jejum ou quer entender melhor sobre isso, quais são essas dicas imediatas, assim, para essa pessoa começar a entender que isso pode ajudá-la? Ela precisa procurar um nutro, né? Perfeito. Tem que ter segmento, porque tem horas que a pessoa não consegue fazer o jejum, aí o médico vai procurar outra Mas uma dica alternativa. bem básica é a gente comer tudo aquilo que vem diretamente da natureza. Isso já dá uma limpada, gente. Uma limpada boa. Legal. Boa. Agora, doutor Gasparini, com relação aos exames, ela até falou, a doutora Nancy falou da questão da menopausa, que a gente perde massa magra, é importante fazer a densitometria óssea para variar a questão de osteoporose e tal. E tem muita gente que ainda se confunde com relação aos exames. Quando fazer a ressonância, eu sei que o médico que tem que pedir, mas tem gente que já chega para o médico e fala, eu quero fazer uma tomo, eu quero fazer uma... e às vezes o médico pede, porque a pessoa insiste, eu quero fazer uma tomografia, eu quero fazer uma ressonância, um ultrassom. Então, assim, quando fazer cada um desses exames de uma forma, eu sei que é bem complexo. Cláudia, não tem jeito. Assim, precisa ter acompanhamento médico, senão a gente fica maluco, porque as possibilidades de fazer exames são múltiplas, né? Tem hora que o ultrassom vai ser o melhor exame para aquela patologia. Por exemplo, E não tem radiação, né? E não tem radiação. Por exemplo, tá com uma crise de vesícula, ultrassom é ótimo. Mas às vezes não é crise de vesícula. A pessoa tá com uma dor aqui e às vezes pode ser outra coisa. E para fazer um discernimento desse encaminhamento, esse caso tem que ir para o ultrassom, esse para o raio-x. Às vezes isso vale pelo negativo, né? Sem dúvida. Vezes a paciente, ela não entende que às vezes o exame dá negativo, não é porque ela não tem nada, porque ela tem dor, só que
naquela área Naquele que foi exame, examinada, não tem não nada. tem nada. Mas tem que continuar buscando, ou senão vai dar uma inflamação no sangue. Então, às vezes a paciente, ela espera alguma coisa positiva e ela tem que saber que às vezes tem exame que o negativo vai ajudar o médico também. Por exemplo, às vezes está com uma dor aqui, acha que a vesícula vai fazer, deu negativo. E a dor é uma gastrite, é uma úlcera, alguma coisa, e já vai ajudar o médico a direcionar. Mas é muito difícil, por exemplo, eu dar uma orientação assim, ó, que exame pedir, o que fazer. Realmente depende muito da avaliação clínica. A gente cansa de se surpreender na área de diagnóstico por imagem, quando a gente tem assim, a gente acha que é uma coisa, a hora que vai fazer o exame é outra. Mas o principal é esse primeiro direcionamento. Olha, a dor é aqui nessa região, é do abdômen mesmo, não é da perna, não é do músculo, então eu vou pedir um exame que pegue o abdômen. E esse discernimento, às vezes, o paciente não tem. Eu canso de ver paciente, às vezes, com uma dor, que ela não entende se mas de onde é a dor? Aí você tem que ir até você entender, aquela dor é uma dor muscular. Não é dor de dentro da barriga. Mas tem os exames de rotina. E né? tem os exames, esses exames Essa de rotina, a composição corporal que eu recomendo, as pessoas, elas não dão muita importância, né? a composição Mas a corporal é um exame legal. composição é um exame muito legal para você ver massa magra. Se é o seu músculo você está perdendo, né? O Principalmente osso, 50 você mais, né? consegue recuperar massa óssea. Então, tem alguns exames Olha que que se você bacana não isso. fizer no meio da... É, Se evita você de fizer quebrar o aos fêmur. 80, Você já vai Eu quebrar ia o falar fêmur. você isso, não porque o pessoal consegue começa mais. a quebrar muito Quebrar o fêmur facilmente, é uma né? das principais causas, né, de morte no idoso. Nossa, isso é demais. muito frequente. Então, tem que começar cedo. Não adianta Tá. você fazer uma composição aos 80. Você tem que Perfeito. começar antes. E é legal, por exemplo, a tomossíntese, né, de mama. Então, a gente pegar o diagnóstico precoce. Vocês sabem o que é de mama. tomossíntese? Eu ia Sim, perguntar falar. o que é. É uma- Eu não sei. É muito fácil de entender. Assim, a mulher, ela tem que fazer uma rotina de mamografia a partir dos 40 anos, se ela não tiver algum fator de risco. A tomossíntese, ela veio para ajudar a enxergar lesões naquelas mulheres que têm a mama muito densa. Então, a mamografia de uma mulher que tem mama densa é uma mancha branca. E a gente procura nódulos, que também são manchas brancas, né? Então, a mama fica muito branca e você tem que procurar nódulos numa região branca. Então, o que a tomossíntese faz? Ela faz fatias muito finas desse tecido. Tá. Como quando você quer, por exemplo, como é que você faria para enxergar uvas passas dentro de um panetone? As que estão na casquinha você enxerga, mas as que estão dentro só tem um Não. jeito. Fatiando. Fazendo fatias. E fatias muito finas. Perfeito. Se você fizer fatia grossa, você não enxerga. Então, a tomossíntese é um complemento da mamografia que ajuda na mulher que tem mama densa a enxergar lesões. Legal. Na verdade, ajuda em todos os tipos de mama, mas onde faz o grande impacto mesmo é naquelas mulheres que têm a mama mais densa. A densa é mais jovem, mulher mais jovem. Geralmente, Que tem mulher mais jovem. glândula, é isso? Sim, Ma- mas tem mama densa- mulheres que passam da menopausa e continuam ainda com a mama densa, vai entender, né? Porque o E não ultrassom, tem a ele ver é com a bom palpação. para essas... Ele é um exame complementar Ele complementa na também. mamografia. Porque tem exames que Se der pra tem fazer mamas os dois que... é melhor. Sim, o ideal é fazer os dois. Até porque, às vezes, a mamografia não identifica o nódulo. Por causa da densidade, densidade. muitas vezes. é. Eles se complementam. Mas o carro-chefe, a mulher tem que entender que o carro-chefe primeiro tem que ser a mamografia a partir dos É o 40. exame de base. É o exame de base, né? Aí, Não tem como a mulher saber se a mama dela é densa ou não. Ela teria Só tem que que... fazer. Fazendo teria o que- exame. Perfeito. Mas Não tem normalmente a não ver achar- porque na palpação não dá pra Exato, dar. como você Às vezes comentou. A mama, ela Não é mais dá pra molinha saber. na palpação, aí você vai fazer o exame, ela é Tem densa. tecido branco Perfeito. lá. Então, tem- é só Normalmente fazendo, a né? mulher mais velha tem mais gordura, então não é tão densa. E né? a Só que densidade... tem umas que continuam com a mama densa, E vai a entender densidade é fator de risco para câncer de mama. Ah, que É o interessante. aumento da densidade. Agora, às vezes, a mulher vai fazer um exame e ela quer logo saber se ela tem um nódulo, né, duro, porque às vezes ela tem um cisto, que já não é tão preocupante, mas tem aquelas microcalcificações. E aí um médico fala, normalmente o radiologista, tem uma microcalcificação. Isso pode ser um alerta e se tornar um câncer no futuro? A microcalcificação, dependendo do aspecto dela, ela pode antecipar um câncer em Câncer. até 5, 6, 7 anos, E né? o que a mulher faz no caso de uma Não, microcalcificação? a microcalcificação, a maioria das vezes é benigna. Benigna. A mulher Maioria. tem... A mulher 80% das mulheres tem uma microcalcificação. Tem. Mas Se você é que tem ficar alguns... procurando na mão, todo mundo tem.
Tá. Só que tem umas que tem uma distribuição segmentar, tem uma distribuição agrupado. específica, tem uma... Parece que veio um bichinho e mordeu as bordas da calcificação, então borda o contorno é irregular. E aí levanta a suspeita, aí a gente vai investigar. Mas a maioria é benigna. Eu estou falando isso porque às vezes tem microcalcificações, BIRADS 2. Sim, aí Então, tudo bem. quando tem achado, você tem que falar do achado e Tem que falar que é classificar. benigno. Que é benigno, Que é benigno. perfeito. Só que às vezes a pessoa fala, só lê microcalcificação, E fica não vê o surtado, BIRADS. né? Surtado. Aí vai no chat GPT, vai Vê no microcalcificação. Google, aí acabou. Então O tem que tomar BIRADS é esse cuidado. padrão, né? Esse Pra padrão que o médico classifica que no o médico final. coloca. Mas lá na Mega a gente trabalha muito com segurança. Por exemplo, se a pessoa tem uma lesão suspeita, a gente liga para o médico que pediu. E avisa. A gente Ah, avisa, perfeito, sempre. A gente avisa, olha, fica de olho nessa paciente. Eu tenho uma gestante com problema na gestação. A gente liga, ó, tá desacelerando o crescimento. A gente tem essa Cuidado, Para né? não, Um pra não cuidado, correr o né? risco do paciente. Inclusive, nem até abrir a o exame. ressonância que você falou, eu não sei se as outras clínicas têm, mas a gente tem o intensivista o tempo inteiro. Então, se tiver contraste, qualquer problema, outro dia ele até ajudou uma colaboradora que passou mal no call center, mas qualquer intercorrência, a gente tem intensivista que está super acostumada a entubar, a pegar. Então, assim, você vê que é uma equipe, a enfermagem é treinada, o carrinho de parada ele é fechado, antes de fechar, Por causa do contraste, vencer. essa complicação. antes Mas de olha que vencer. coisa, assim, no ano, se tiver, assim, uma ocorrência um pouco mais severa, é muito raro. É o que? Uma alergia ao contraste? Uma alergia, É alguma muito reação. raro, mas tem que ter um intensivista. Porque quando E as acontece pessoas uma vão- reação importante, se não tiver intensivista, você realmente pode ter uma situação, um desfecho muito ruim. Então, assim, o intensivista, ele fica estudando. Eu acho que é o melhor emprego do mundo pro intensivista. Gente, ele fica aí estudando, eles ficam lá estudando e tal. Se você perguntar, tá satisfeito com o trabalho? Nossa, aqui é maravilhoso Maravilhoso. trabalhar. É muito diferente de um hospital, Porque né? assim, a Não tem maioria, nada para fazer. a maioria das vezes que ele é Graças a incomodado Deus, que são continua. reações leves. Então, às vezes, a pessoa toma um contraste, tem um pouco de ânsia. Ou às vezes toma um contraste, Dá um rubor, fica né? rubor, vermelho. fica vermelho, dá uma coceirinha, ele vai lá, passa a medicação, conversa com o paciente, tranquiliza e tal. Só que quando tem uma reação grave, se o cara não estiver lá e não tiver todo esse entorno preparado, a Pode gente dar um edema de glote, uma coisa assim. pode dar muito errado. Toda vez a gente liga para os médicos que pedem. Então, assim, estou dando exemplo da ressonância, mas é só para falar da preocupação que a Mega tem, que a equipe tem com segurança. Isso né? é Então, muito legal. eles fazem câncer de treinamento. tireoide, um nódulo, a gente liga para o médico. Não, e olha, essa questão, tem uma essa questão suspeita. mesmo, porque às vezes a pessoa também, ela vai buscar o exame e não leva no médico, né? Então, esse é o problema. Mas por quê? Tem essa autoconsulta que hoje está muito em alta. A pessoa simplesmente pega o laudo, pega o exame, pega o resultado. Não tem tumor, Ele não tem... joga numa inteligência artificial e recebe Gabi, isso é a parte. resultados. Eu não acho nem tão ruim. Agora, o problema é quando às vezes nem abre. Nem abre. Ah, tá. Tem Isso essa também. acontece. Por medo, às vezes, de saber, né, o Ou que vai esquece, a dar. pessoa desligada, faz o exame, acha que na cabeça dela já tá feito. É. Eu, particularmente, quando eu pego um paciente que eu vejo alguma coisa que assim, às vezes a gente não tem bola de cristal para dizer, não, isso é um câncer, mas existe um risco ou de alguma coisa importante, eu dou um cutucão no paciente, falo assim, ó, eu vou te falar, eu explico, falo assim, ó, não é uma condição que eu possa te dizer, mas eu quero que você leve esse exame no seu médico, porque o que eu vi aqui, eu acho que não é legal. Você vai ter que definir isso com ele. Aí só te falar isso, a pessoa já sai de lá correndo. Não, né? tudo bem, mas eu fiz Não, o meu é bom, papel. Mas nem só isso, né, Luísa? Às vezes a gente vê, por exemplo, eu já atendi uma paciente de 70 anos. Gente, a dificuldade para ela virar, isso é comum. vira para a direita, vira para a tá. esquerda, assim, com muita De mobilidade dificuldade. mesmo? Muita Porque se a pessoa dificuldade. para de fazer E atividade aí física, eu já... Até para fazer o exame Às não vezes consegue. tem paciente que fica meio chateada, mas é que 70 anos, eu falo assim, 70 Tá anos. no... Você tem Pelo amor de muito Deus, chão, é gente, nova com demais. 80 que tá subindo E nem tá montanha, fazendo né, exercício. gente? Minha mãe é assim, quase Então, 90. Mas porque a musculatura, ela responde. Tem pacientes que acham que não, que tá velho, acabou. E assim, eu uso a mesma estratégia, viu, Nancy? Eu falo assim,
dona fulana ou senhor fulano, vai dar trabalho para a família? Aí eles Funciona, viram né? assim, Efetivo. É que eles Funciona. querem liberdade. E não com quer a dar trabalho. terceira Ah, é idade, muito. né? Não, E dá eles trabalho. lembram de pessoas mais idosas que deram trabalho. Aí quando eu falo isso, eles falam assim, não, doutor, não quero. Então, você não tem neto que gosta de você? Já pensou se você ficar mal? Seu neto vai ficar chorando, vai E ficar a chorando. falta de autonomia, porque você pode ter vários problemas na vida. Se você perde a sua Nossa, autonomia, você gente, tem pelo tudo. amor de Deus. Não consegue né? ir num supermercado, não consegue Não pegar... consegue Colocar subir um a guia da sapato, calçada, é colocar um isso, coisas sapato. básicas, perfeito. Não consegue se erguer. A gente teve um conhecido que ele caiu da cama, a esposa não conseguiu levantar ele, E ele nem teve ele. que esperar Ele até de fez. manhã. Ele urinou no chão Pro Ai, porteiro gente, não e ajudar. tem teve que o como. porteiro ajudar. E isso, gente, É a realidade. totalmente prevenível, totalmente reversível. É só começar a fazer uma atividade física. Começa Não uma precisa vez, ser nem muito muita Pilates, coisa. alguma É uma coisa. Uma vez- caminhada que seja. uma caminhada ajuda, mas ela não vai Não vai fortalecer. não vai Uma fortalecer. musculação. Precisa teria que ser começa com pilates, Uma devagarzinho, musculação. uma vez por semana, depois passa para duas, vai devagar. Depois precisa da Tá, musculação. tem que ter a musculação. A gente precisa o pilar, são 3 pilares, gente. O pilates é o primeiro, porque ele vai fortalecer a musculatura do equilíbrio, a musculatura da estabilidade das articulações para você não se machucar quando você estiver fazendo atividade, e vai mexer com o músculo que você nunca mexe, que é a isso. musculatura da coluna, por Eu exemplo. tô fazendo pilates agora e eu falo, como é que pode? Eu faço musculação e no pilates Você se fica mata. tudo tremendo. Você se mata. Parece que pega mais do que a Porque própria são musculação. músculos que a gente não usa É, e eles são isso é legal. importantes. Depois você parte para musculação, para você poder ganhar massa, parar de perder massa e começar a ganhar. Aos 70 anos, o que a Nancy falou que começa a diminuir a partir dos 40, aos 70 anos acelera ainda mais a perda muscular. Então, as pessoas com 70 a mais têm que ter muita atenção para a atividade física. E o último tipo de exercício, claro, sempre com recomendação do cardiologista e de pessoas especializadas, é o exercício que você perde o fôlego. Porque, naturalmente, com a idade, a gente vai diminuindo nossa capacidade de fôlego se a gente não fizer exercício correto. Então, tem exercícios que você recupera o seu fôlego que você tinha quando era jovem e você consegue até aumentar. São os Então, aeróbios esses? os aeróbicos, mas tem que ser, Perfeito, é um tipo de aeróbico que o profissional de educação física sabe fazer, que é tipo HIIT, sabe? Aquele exercício que você acelera, para. E, gente, tem história de um ciclista francês que já foi da seleção francesa de ciclismo, que com 102 anos, mais ou menos, ele tinha uma capacidade de fôlego de uma pessoa de uns 55, assim. E aí a seleção de ciclismo, ele era o xodó da seleção, né? Quis ver se ele conseguia melhorar essa capacidade. Aí fizeram um trabalho de exercício nele e o bichinho passou de 55 para uma capacidade de fôlego de uma pessoa de 45. Ou seja, olha. ele vai fazer tudo que um cara de 45 anos faz. O que é isso, gente? É juventude, né? Nossa, você ganha a vida. É. Nós estamos rumo ao final. Você quer fazer sua pergunta? Eu tenho uma. Faça Eu você, vou porque eu sempre fazer. encerro, então agora eu Não, vou... então tá bom. Muito se fala do que a tecnologia está agregando na saúde, né? Que é um dos top 1 temas aí quando se fala dessa evolução toda que a gente está passando. E aí eu queria perguntar para vocês que têm equipamentos, recursos, o que vocês estão vendo de impacto, o que vocês já usam a nível tecnológico? A ressonância ela é um exame que 8% das pessoas são fóbicas. Elas têm medo de ficar dentro do tubo. A inteligência artificial ela ajudou a acelerar o tempo de exame. Então, pessoas que Legal. estavam precisavam de uma anestesia, muitas elas conseguem fazer porque o tempo se Tem reduziu. exame que faz em 3 minutos e meio. A gente pergunta, Nossa, você aguenta 3 minutos e maravilhoso. meio? 3 minutos e meio eu aguento. Aí ela Segura vai na aqui mão pra do... pessoa. Aí não precisa sedar, né? Pois Aí é. não precisa sedar, Porque então sedar é já menos é um risco. complicador. É outro Já é um- risco. já é um- É já outro risco. Então, risco. quando você tem a inteligência artificial, você ajuda nessa parte de acelerar o exame. A máquina ela fica mais eficiente. E a ressonância não tem radiação, né? Não tem. Não. É diferente da tomo, né? Da A tomografia. tomo já é muito rápida, então é difícil alguém ter Tomo fobia. é na engraçado assim, se você for olhar ao longo dos anos, a redução do uso da radiação, assim, é absurdo a quantidade de radiação que reduziu. Tem softwares que eles melhoram a qualidade de imagem, então usa menos radiação, o software vai lá e trabalha na imagem para com aquela quantidade dar uma boa imagem. Tem sensores que eles diminuem automaticamente a radiação na medida que
tá passando por uma região do corpo com menos densidade, por exemplo, tórax. Então tem muito recurso. Eu não acho que a tomo seja, a parte da radiação seja uma coisa limitante, a não ser, Cláudia, para aquele paciente que está com câncer e tem que fazer, sei lá, um controle a cada 6 meses, um controle a cada 4 meses. Existem protocolos de radiação para esse paciente, mas aí se de repente ele tem a oportunidade de cair para uma ressonância, excelente, a maioria das vezes dá. É que tem alguns exames que realmente a tomografia, ela vai ser, assim, não vai ter substituto. Por exemplo, a angiocoronária. É engraçado, né? Todo cardiologista faz uma angiotomo coronária, Já né? fiz, Então, todo cardiologista, mesmo jovem, já fez uma angiotomo. Por quê, às vezes gente? surpreende, né? Surpreende, O que mas tem de gente levando com problema, susto aí com sim, angiotomo. mas eu digo pra você, o cara faz, deu normal, acabou. 6 anos de isso. sossego. Sossega, tá tudo bem, controla o colesterolzinho, faz exercício e tal, vai viver pro resto da vida. É muito legal o exame. né? É muito legal. bacana. É Acabou isso, nosso então, tempo. né? Acabamos nosso tempo. Obrigada, doutora Nancy, Obrigada. doutor Gasparini, Muito obrigado por estarem pelo com a convite, pela gente. oportunidade. Muito obrigada, eu admiro muito esse casal, viu? É isso, gostei Obrigada. demais do papo, das dicas incríveis. E o convite é que você fique bem grudado na gente, porque todo domingo nós temos episódios novos no Spotify, no YouTube, e também você pode conferir a matéria completa no portal A Tribuna. Então, o convite está feito. Muito obrigada e até a próxima. Podcast Fique Bem, por Cláudia Duarte e Gabi Moraes. Oferecimento Colégio Onis.